E aí, será que as filhas de Ló tiveram a coragem de colocar em prática esse plano? Vamos ver? Versículo 33. Meu nome é Giovana Galego e aqui eu tenho uma missão: ler a Bíblia com você, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, encontrando Jesus Cristo em cada página. Seja bem-vindo ao livro de Gênesis. Naquela noite deram vinho ao pai, e a filha mais velha entrou e se deitou com ele. E ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, a filha mais velha disse à mais nova: Ontem à noite deitei-me com meu pai. Vamos dar-lhe vinho também esta noite, e você se deitará com ele, para que preservemos a linhagem de nosso pai. Então outra vez deram vinho ao pai naquela noite, e a mais nova foi e se deitou com ele. E ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. Gente, elas tiveram essa coragem de executar esse plano diabólico, porque é sim um plano maligno, algo repugnante aos olhos do Senhor. Eu não sei se essa história te causa embrulhos, mas ela me causa embrulhos. Eu acho difícil ler esse texto. Eu acho difícil pensar e imaginar uma filha se deitando e tendo relações sexuais com o próprio pai, porque ela armou para isso, porque ela embebedou o pai para isso, para garantir uma gravidez, uma linhagem, uma descendência. Eu acho repugnante essa história. Mas eu confesso que o que me deixa mais incomodada com essa história não é nem a prática dessas filhas. Por quê? Eu vou explicar. Elas foram criadas dentro de Sodoma. Sinceramente, eu não esperava uma coisa muito diferente de comportamento dessas meninas. Mas o que me deixa mais angustiada diante de tudo isso é ver como Ló está nessa situação como um verdadeiro espantalho, como um boneco que não tem nenhuma reação. Ele aceita a bebida, ele se embebeda, ele fica tão embriagado que ele perde qualquer noção a respeito do que está acontecendo. Elas se deitam com ele, se levantam e ele nada percebe. Ele é como alguém morto-vivo, entende? Isso eu acho mais angustiante, porque ele é um homem justo. Ele é um homem que se atormentava dentro de si quando estava diante das práticas imorais de Sodoma. Mas agora, nos dias finais da sua vida, ele é um homem que as filhas embebedam, se deitam e se levantam e ele nada percebe. Parece que ele não está nem vivo. Nesse relato da história, Ló está simplesmente como um fantasma. Nós não temos uma manifestação dele. Ele não é um personagem ativo. Ele é simplesmente um objeto. Alguém que foi usado pelas filhas para chegar a um lugar, a um objetivo que elas tinham. Era óbvio que as filhas de Ló sabiam que Ló não aprovaria essa prática. Ele jamais aceitaria viver aquilo que elas estavam planejando, porque Ló era um homem justo e é por isso que elas vão precisar embebedar o pai para poder colocar o plano em ação. Mas Ló vai aceitar a bebida. Ele não vai colocar limites, ele vai se permitir se embriagar. E o final da história dele é um homem completamente sendo levado por uma situação de perversão. A passividade, a omissão de Ló fizeram com que a perversão e a imoralidade entrassem dentro da sua casa e tocassem nele. Gente, eu quero aqui aproveitar para chamar a sua atenção, você que é pai, você que é mãe, você que é um líder em uma igreja, em uma equipe, você coordena um grupo. Cuidado com a omissão. Cuidado com essa preocupação em ser o cara legal, em ser o cara bonzinho, em ser aquele que não se opõe a nada e nem a ninguém e tem deixado a imoralidade, a perversão passar diante dos seus olhos como se não tivesse problema algum. Cuidado, porque o resultado disso é que essa perversão que te atormenta vai acabar entrando dentro da sua casa e vai tocar na sua própria vida se você não se posicionar. Pais, será que não estamos entregando nossos filhos para serem criados por Sodoma? As filhas de Ló foram criadas e educadas dentro de Sodoma. As filhas de Ló foram dadas em casamento para homens sodomitas.
Ló não se posicionou. Ele era um justo que não compartilhou a fé dele com a família. A fé de Ló morreu com ele. As filhas não conheceram o Deus de Abraão, ao contrário. Conheceram tudo aquilo que era repugnante aos olhos desse Deus e viveram dessa forma. Será que não estamos privando nossos filhos de conhecer o único e verdadeiro Deus? O Deus que nós conhecemos, o Deus com quem nós nos relacionamos, o Deus ao qual temos o privilégio de amarmos e de nos relacionarmos em plena intimidade. O Deus que é o Criador de todas as coisas, o Deus que é aquele que provê o nosso sustento, que é o nosso amigo, que é o nosso refúgio, que é a nossa fortaleza. E simplesmente esse Deus que é tudo, nós não estamos oferecendo aos nossos filhos, mas estamos privando eles da fé verdadeira. E por que estamos fazendo isso? Por medo de sermos os pais chatos? Por medo de impormos os limites? Por medo de sermos chamados pelas pessoas nas redes sociais ou por quem está ao nosso redor de autoritários? De pais que estão educando mal seus filhos? Que não estão seguindo uma educação positiva? Que não estão educando seus filhos conforme o costume da terra, conforme aquilo que é bom aos olhos do mundo, com medo do julgamento? Será que não estamos entregando nossos filhos para serem criados por Sodoma, porque as nossas mentes já foram contaminadas por aquilo que nós achamos que realmente faz sentido nessa vida, que é ter uma boa carreira, que é ser uma pessoa com sucesso profissional, que é ser produtivo e gerar bastante renda? Sabe por que eu estou dizendo isso? Muitos pais que podem estar mais tempo com os filhos, estão deixando seus filhos na escola por horas e horas, e essas crianças passam muito mais tempo com os seus professores, com os seus materiais didáticos, do que com os seus pais, conhecendo a vida real, conhecendo a fé que os pais carregam no peito. E sabe qual é a consequência disso? É que os nossos filhos estão sendo educados pelas escolas, estão sendo educados pelos professores, estão sendo educados pela internet, pelo TikTok, pelo Instagram, pelo YouTube, menos por nós. E o que vai acontecer é que lá no futuro, às vezes nem precisa ir tão para o futuro, mas nós vamos olhar para os nossos filhos e nós começamos a ver neles atitudes e comportamentos que em nada tem a ver com aquilo que nós educamos, com aquilo que nós passamos e transmitimos, e nós não entendemos o porquê. Porquê, da onde isso veio? E eu preciso te alertar que isso veio da educação que ele recebeu. E a educação que ele recebeu não é aquela que você pensa, mas é onde você tem deixado ele. É onde ele tem recebido informação. É o local que tem moldado a mente do seu filho. É assim que o seu filho tem sido criado, tem sido educado. Talvez você pense, Gi, mas eu não tenho o que fazer, eu preciso trabalhar, eu preciso deixar meu filho em algum lugar, eu não tenho ajuda, eu não estou aqui para colocar peso sobre você. O que eu já disse no tópico anterior, busque em Deus soluções. Talvez dentro da sua realidade, realmente você precise deixar seus filhos mais horas no colégio. Você precise contar com esse apoio, com esse suporte, porque você não tem outra alternativa. Mas será que você não consegue separar 15 minutos do seu dia para pastorear o coração do seu filho e intencionalmente sondar e saber o que está acontecendo ali dentro? Descobrir o que ensinaram para ele, o que falaram, o que gerou raiz nesse coração, para que você possa cuidar, para que você possa apresentar a sua fé a Ele? Será que nós não temos 5 minutos para orar pelos nossos filhos? Para pedir que o Senhor derrame a graça dele sobre os nossos filhos? Para clamar para que o Senhor os alcance? Para que o Senhor tenha um encontro pessoal com eles? Para que o Senhor faça deles seus amigos? Será que não temos esse tempo? Vamos levar essas questões a Deus. Vamos perguntar a Deus o que nós podemos fazer, quais estratégias Ele tem para nos dar, o que Ele deseja de nós como pais, o que Ele deseja de nós como líderes, que posicionamento Ele deseja da nossa parte. Por fim, eu acredito que nós estamos entregando os nossos filhos para serem criados por Sodoma.
Porque no fundo do nosso coração, nós ainda acreditamos que Sodoma é o melhor lugar para eles estarem. Eu sei que parece absurdo o que eu estou dizendo, mas não é tão distante assim da nossa realidade. Ló muito provavelmente foi para Sodoma porque era uma cidade próspera, porque era uma cidade que tinha condições favoráveis para ele enriquecer. Muitas vezes nós estamos fazendo nossos filhos percorrerem um caminho favorável para que eles enriqueçam, porque no fundo do nosso coração nós acreditamos que isso é o que realmente vale, que isso é o que realmente importa. E quando nós anunciamos com a nossa boca de que o que mais importa é que eles estejam com Deus, o que mais importa é que eles amem a Deus, o que mais importa é que eles vivam com Deus, que sejam amigos de Deus, isso é o que verdadeiramente importa, nós falamos da boca para fora. Porque a partir do momento em que o Senhor pedir para você renunciar uma carreira, que o Senhor pedir para você renunciar os seus recursos, que o Senhor pedir para você renunciar a sua fama, o seu nome entre os homens, talvez Ele obtenha de você uma resposta negativa. E é por isso que muitas vezes quando nós olhamos para os nossos filhos, nós queremos que eles sejam bem-sucedidos aos olhos dos homens, porque no fundo do nosso coração isso é o que importa para nós. Se nós realmente achássemos que o que importa é sermos amigos de Deus, é verdadeiramente caminharmos com Deus, nós conduziríamos os nossos filhos em outra direção, ainda que isso custasse sacrificar algo que diante dos homens é importante demais. E é por conta disso que eu quero terminar este tópico te fazendo uma proposta, te convidando para ter um real encontro com Jesus Cristo. Antes de se preocupar em mudar as pontas, antes de se preocupar em tomar medidas humanas, práticas ali para mudar a forma como você tem conduzido os dias com os seus filhos, eu quero te fazer uma proposta para você ter um real encontro com Jesus. Eu quero te convidar para se apaixonar por esse Deus, para que essa verdade do Evangelho seja viva dentro de você, para que verdadeiramente você considere extremamente importante ser amigo de Deus, ser íntimo de Deus e caminhar com Deus verdadeiramente e profundamente. E quando você tiver esse encontro profundo com o Senhor, essa transformação de mentalidade, naturalmente isso vai refletir na forma como você tem conduzido e criado os seus filhos. Portanto, venha a Cristo, viva uma fé verdadeira, viva uma fé que te muda de verdade, que não é só da boca para fora, mas que é viva e poderosa. Encontre esse Jesus, almeje esse Jesus, tenha sede e fome por esse Jesus. Reflita sobre o propósito da sua vida. Reflita sobre a sua fé, sobre o que de fato você crê e na forma como você tem conduzido os seus dias. E pense se está conectado. E pense se tem a ver, se está alinhado. Faça essa autoanálise, peça ao Espírito Santo para sondar o seu coração e trazer à luz essas respostas para que você possa se arrepender e corrigir, alinhar o seu coração ao coração de Deus. Caso você que esteja assistindo o meu vídeo esteja pensando assim, eu fiz tudo errado. Eu criei os meus filhos completamente errado, não tem mais tempo, meus filhos já cresceram e agora não tem mais chance. Eu quero te trazer a esperança de que nós servimos a um Deus que é redentor. Nós servimos a um Deus que corrige as coisas, que pode fazer nova todas as coisas e que não há impossível para o nosso Deus. Nós não somos deterministas, gente. O mundo diz que uma vez que você fez dessa forma, está determinado, o seu futuro está condenado. Mas Jesus Cristo diz que não, que nele há esperança, que ele faz nova todas as coisas. Existe perdão, existe mudança de rota em Jesus. Então tenha esperança, interceda pelos seus filhos. Ainda que nós tenhamos sim a responsabilidade de educar os nossos filhos, de caminhar com eles no caminho, de andar com eles em Deus juntos, eles vendo o nosso exemplo, sim, essa é uma responsabilidade que Deus concede a nós e existe uma promessa nisso, mas a salvação de um ser humano
é pela fé, e isso é uma obra da graça de Deus. Isso é uma obra do Espírito Santo que sopra no coração de um indivíduo, convencendo ele de que Jesus Cristo é Senhor. Portanto, tire esse fardo das suas costas. Você não pode converter ninguém. Só o Espírito Santo pode fazer isso. O que você pode ser é um canal. O que você pode ser é um caminho para essa mensagem ser proclamada. O que você pode ser é uma voz que intercede por essa alma, por essa vida. Apenas isso. Então receba agora o refrigério de Jesus e comece a usar aquilo que você tem de armas. Comece a usar aquilo que você pode usar. Comece a fazer aquilo que você pode fazer. Seja um exemplo. Interceda pelo seu filho. Clame para que a graça de Deus seja derramada sobre a vida de cada um dos seus filhos. E creia que enquanto há vida, há esperança. As filhas de Ló embebedaram o pai e se deitaram com ele. E agora? Será que elas conseguiram êxito em seu plano? Será que elas conseguiram preservar a linhagem do pai?